Quando um espírito evolui bastante, quando um espírito evolui muito, uma quantidade considerável de evolução capaz de iluminar um planeta primitivo ou um planeta de provas e expiações, ele adquire uma grande responsabilidade e ele também adquire uma grande vontade de ajudar outros a evoluir, de ajudar outros a adquirir a evolução dele ou muito mais. Ele não consegue ficar parado, porque ele sabe a alegria que é estar naquela evolução, porque aquela evolução representa a unificação com o Deus vivo. E não há nada mais feliz no universo do que isso. Mas quem vive em planetas primitivos ou de provas e expiações não sabe o que é isso. Não tem a mínima ideia. Por mais que se fale, não vai entender. Mas ele precisa fazer alguma coisa. Quando ele mergulha na carne, num planeta primitivo ou num planeta de provas e expiações, ele realiza a presença do Deus vivo. É como se fosse uma encarnação de Deus. É um pedaço de Deus que está ali. É alguém, um espírito que está encarnado, representando a presença de Deus. Porque tendo ele um amor imensurável, muita serenidade, muita tranquilidade, muita paz, muita alegria, porque só quem está ligado com Deus tem alegria. Se não tiver alegria, não tem unificação com Deus. Só a presença dele, a energia que ele vai emanar, o quantum de energia que ele vai emanar, mesmo que as pessoas não saibam que estão sentindo aquela energia, mas elas estão sentindo sem saber que estão sentindo, e outros sabem que estão sentindo, outros vão saber que estão sentindo. Principalmente quem tem um pouquinho mais de estudo e um pouquinho de mediunidade, ou até mesmo paranormalidade, quem tem um pouco de conhecimento vai sentir e vai entender bastante coisa. Vai entender o que está acontecendo. Ele não vai enxergar só um corpo físico, ele vai enxergar o espírito que está ali dentro, que não tem nada a ver com aquele corpo, porque o corpo será só um instrumento para aquele espírito se manifestar naquele planeta. É uma ferramenta de trabalho, apenas isso. Não vale nada, só vale para ele trabalhar e ficar o tempo que ele tem que ficar lá. O que vale é o espírito imortal dele, que está dentro daquele corpo, que é totalmente diferente daquela massa de carne, nervos, sangue e ossos. Então, essas pessoas que sentem essa energia, que identificam, porque vai identificar, com certeza vai. E outros não vão sentir por um tempo, mesmo tendo a sensibilidade, a mediunidade e a paranormalidade. Não vão sentir. Por que não? Porque não era a hora, não era o momento. Porque esses que não vão sentir, durante um determinado tempo, eles precisam fazer escolhas, sem sentir. Porque se sentisse e visse, seria muito fácil. Mas depois de um tempo, de repente, como um passe de mágica, muitas pessoas passam a sentir. E outros até a sentir e ver. E aí muita coisa acontece. Então, esse espírito é só um exemplo. Esse espírito que desce, que realiza um descenso vibratório muito grande, diminui bastante suas vibrações por um tempo para poder mergulhar num corpo denso. Mesmo estando nessa limitação, ele consegue fazer muita coisa. É claro que
Estando dentro de um corpo desse, suas faculdades diminuem bastante, mas mesmo assim são fortes. É o suficiente. Em espírito ele faz muito mais. Então, no lugar o qual esse espírito tiver, no lugar o qual ele estiver, muita coisa vai mudar ao derredor, por causa da energia que ele emana. O seu campo áurico, o seu quantum de energia, vai afetar a natureza, vai afetar o planeta, vai afetar a comunidade a qual está ali, que ele vive, que ele convive, ou em qualquer lugar que ele for, quem estiver ao derredor. Vai afetar os animais, vai afetar muita coisa. A velocidade celular do seu espírito é muito alta. Muito alta. Ou seja, a frequência dele é elevadíssima. Mesmo em momentos os quais ele está meio triste, está um pouco triste, chateado, a frequência dele baixa um pouco, mas continua sendo elevadíssima. Dá para entender isso? Porque mesmo triste ou chateado, o amor de Deus dentro dele é muito forte. A conexão dele com Deus é muito forte. É um tipo de evolução que ele não desconecta mais. Ele é a encarnação de Deus. Ele é a manifestação do Deus vivo. 24 horas por dia, ele não sai da frequência. Mesmo ele baixando um pouco a frequência, ela continua alta. E mesmo ele entristecido, mesmo ele cabisbaixo, a conexão é forte e Deus ainda o usa. Ele fala muita coisa. De repente sai coisas da boca dele e nem ele mesmo percebe que está sendo usado o tempo todo. Ele prevê o futuro em várias coisas que ele fala. Ele prevê coisas que vão acontecer no futuro. E nem ele percebe que está fazendo previsões de coisas que vão acontecer, inevitáveis, e vão acontecer mesmo. E muita gente não se toca quando isso está acontecendo, ou esquece, que é bem da característica de humanidades primitivas ou de provas e expiações, de espíritos ainda muito imaturos, muito atrasados evolutivamente. Então ele afeta tudo. As células do corpo físico dele, em cada célula, a presença de Deus está forte. Até a temperatura do corpo dele pode mudar e ficar mais quente do que o normal. E as pessoas tocam e dizem: nossa, como você é quente. Parece que você está pegando fogo. Sim, está pegando fogo da presença de Deus. E essa estrutura celular cheia de luz afeta o corpo físico, afeta tudo ao redor, afeta as pessoas. E as pessoas, sem perceber, elas adquirem uma vontade de evoluir, de crescer, só por causa da presença dele. Sem perceberem, mesmo os mais rebeldes, mesmo aqueles mais renitentes em evoluir, ele vai adquirir uma parcela de vontade de evoluir, mesmo que seja uma parcela pequena. Outros mais. Ele vai ter vontade de mudar, de repente. As pessoas vão ter vontade de mudar, melhorar. Muitas pessoas vão ficar mais calmas só com a presença dele, só com a estrutura atômica e celular do corpo dele. Sem falar do espírito. Porque o espírito afeta no corpo. Porque no espírito é mais. Mas ele está em corpo. Mas o espírito está lá. Outros vão entrar em fúria. Mas mesmo entrando em fúria, também vai surgir uma vontade grande de evoluir. Ou pequena. Mas vai.
sem saber. A manifestação da fúria, do ódio, é a vontade de evoluir. É a vontade de crescer. Mas a rebeldia é grande. Então responde com fúria, com ódio. É meio louco, não? Mas funciona assim com muita gente. Assim como aqueles que terão a vontade de aniquilá-lo, retirá-lo de cena. Quer dizer que a luz está ali, porque está num mundo de treva. Mundos de provas e expiações e primitivos são mundos de treva. Então, as pessoas que ficam com vontade de aniquilá-lo é porque não querem a luz. Mas os seus espíritos gritam por evolução. Então as reações são inúmeras. Inclusive as reações de ódio e fúria, que parece que não está dando certo. Muito pelo contrário, está dando certo. Até aqueles que entram em fúria, mas falam manso. A vontade de destruir é grande. Muita gente passa a vasculhar a vida desses avatares. Vasculhar a vida, pegar alguma coisa do passado para acusá-lo. E percebem que quanto mais fazem isso, não conseguem. O trabalho do avatar continua crescendo, crescendo, crescendo. E por mais que eles tentem, não surte efeito. Tentam denegrir a imagem dele a qualquer custo. Difamá-lo, caluniá-lo, inventar mentiras. Distorcer histórias. De propósito, por pura maldade. Porque sabe que muitos vão acreditar. Porque essas humanidades são infantis e facilmente manipuláveis, e eles sabem disso. E mesmo assim, o trabalho continua crescendo. Nada o para. Nada o paralisa. Continua aumentando, aumentando, aumentando. Por quê? Porque quando Deus determina, está determinado. E quando Ele encarna, ninguém o pode parar. Porque ninguém para Deus. O homem é homem. Deus é Deus. Não dá para parar Deus. Ele é traído várias vezes. E ele continua sendo traído. Ocorre algumas traições que, em determinado momento, uma traição muito forte, muito bem feita, que falam assim: agora o trabalho dele acabou. Mas essa traição forte, de repente, faz com que aconteçam algumas coisas, se movimentam, e aquela traição, em determinado momento, cai por terra. E quem traiu entra num arrependimento tão grande, porque muitas das vezes, esse que traiu, são pessoas que conviveram com o avatar por um bom tempo e sabem muito bem quem ele é. E se arrependem tão forte que podem acontecer algumas coisas. A pessoa pode entrar numa profunda depressão e alguns podem até se suicidar, que foi o que aconteceu com Judas, quando ele me traiu. Que foi o remorso que Pedro carregou durante toda a encarnação por ter me negado 3 vezes. E ele ficava relutando contra aquilo porque ele sabia que ele tinha que fazer uma obra. E que eu o tinha perdoado. Porque eu entendo o momento de cada um. Sabe? Imagine que uma pessoa está passando pela rua. Ela está andando. Ela vai andando, andando, andando. Ela está andando, ela anda 10 metros e ela vê uma árvore, uma amendoeira. E tem uma pessoa que está com ela, está presenciando tudo o que está acontecendo. Ele passa pela amendoeira. Ele anda mais alguns metros e ele vê uma tartaruga no chão.
Ele anda mais alguns metros e ele vê um cachorro. Lembra? Amendoeira, tartaruga e cachorro. E tem uma pessoa ali com ele que está presenciando tudo. E ele fala assim para a pessoa: olha, você caminhou até aqui comigo, você viu que eu passei pela amendoeira, alguns metros depois pela tartaruga e alguns metros depois por outra situação. Então, vamos dizer um cachorro. Amendoeira, tartaruga e cachorro. Então, eu quero pedir uma coisa para você, que você está indo embora, você não vai ver mais o meu trajeto. Você está indo embora. Eu quero pedir que você guarde esse segredo. Você não vai contar para ninguém, que você caminhou comigo aqui e que nós passamos por uma amendoeira, uma tartaruga e um cachorro. Para ninguém, nem daqui a 30 anos. Não é para ninguém saber, é um segredo. Se você contar para uma pessoa, mesmo que ela seja sua melhor amiga, não é mais segredo. Pode ser assim? E a pessoa diz: sim, pode confiar em mim. Eu vou guardar o seu segredo até o túmulo. Não vou contar para ninguém. Fica entre nós dois. Caminhar por essa rua e só eu vou saber que você passou por uma amendoeira, por uma tartaruga e por um cachorro. E a pessoa vai embora. A pessoa consegue segurar esse segredo por uma semana. Ela consegue segurar por um mês. Ela consegue segurar por 3 meses. Mas quando dá 6 meses, a vontade de compartilhar aquilo fica muito forte. Principalmente quando ela começa a ser inspirada, intuída, por algo invisível que ela não consegue ver, mas que ela está em sintonia. Sem saber que está. E se você disser que está, ela fica chateada com você. Mas ela está. E de repente ela não aguenta, fica muito forte a vontade de contar para alguém. Se ela não contar, ela vai explodir. E aí, ela não aguenta. E ela chama uma pessoa que ela gosta muito e que ela confia bastante. Parece ser uma pessoa legal. E realmente é uma pessoa legal. E ela chega para essa pessoa e vai falar: minha amiga ou meu amigo, eu vou te contar uma situação. Mas pelo amor de Deus, não conte para ninguém. Vai ficar entre eu e você. Você não pode contar isso para ninguém. Só você vai saber. Porque eu preciso desabafar algumas coisas e eu não tenho quem possa me ouvir. Eu só posso desabafar se eu contar. Não tem como eu desabafar sem contar. Eu preciso desabafar com alguém, porque se eu não desabafar, eu vou explodir. Porque eu sou imaturo, eu sou menos adiantado, e eu sou muito mefistofélico, e eu não consigo deixar de fazer o mal. Eu preciso contar. Mas você me jura por Deus que você não vai contar para ninguém? E a pessoa diz: agora você atiçou minha curiosidade. Eu quero tanto saber que eu guardo o segredo antes de saber. Não vou contar para ninguém. Pode me contar. E aí a pessoa fala: tudo bem, eu vou contar. E ela conta: olha, eu andei com uma pessoa, com essa pessoa aqui, pessoa tal, e nós caminhamos. E nós passamos por uma amendoeira, por uma tartaruga e por um cachorro. Ela conta exatamente como foi. Aí a pessoa vai dizer: nossa, que coisa forte, que coisa fortíssima. Vou guardar o seu segredo a 7 chaves. E ela desabafa mais algumas coisas que ela precisava desabafar, que só dava para desabafar contando essas situações. E ela sai leve de lá: desabafei, mas não resolveu o problema dela. Ela contou, mas o problema dela ali continua. Ou seja, contar
não resolveu o problema. Não resolveu, muito pelo contrário, vai trazer problemas. Essa pessoa vai embora. Essa pessoa que ela contou vai embora. E quando ela vai embora, existe algo invisível que fica tudo em volta dela, a intuindo e inspirando para não guardar aquele segredo e contar para uma outra pessoa que também é muito amiga dela e é muito legal. Estando em sintonia com essas coisas invisíveis, que a maioria está em sintonia, ela segue todas as inspirações e intuições porque ela acha que são ideias da cabeça dela, sabe? E ela chama uma pessoa que ela gosta muito, e quando ela vai contar, sabe como é que ela conta? Olha, fulana me contou que o cicrano caminhou com ela, e quando ele caminhou, rapaz, ele passou por uma amendoeira, depois ele tropeçou numa formiga, depois ele tropeçou numa cobra, depois ele chutou um gato, aí ele passou por uma tartaruga e depois ele chutou um jabuti, depois ele cuspiu num passarinho e depois ele fez um carinho no cachorro. E, peraí, não foi isso que aconteceu. Mas foi isso que ela contou com muita convicção. Quem é inteligente vai entender tudo o que eu estou dizendo, porque eu estou contando coisas que vão acontecer no futuro. E aí depois, essa terceira pessoa, que disse que também ia guardar segredo, ela também não aguenta e também é intuída e inspirada por algumas coisas invisíveis, as quais ela está em sintonia, porque a maioria das pessoas daquele lugar está em sintonia com esses invisíveis, sabe? E aí, ela também vai compartilhar esse segredo com uma pessoa que ela confia muito, a quarta pessoa. E quando ela conta, ela vai dizer que Beltrana contou para ela que o cicrano andou pela rua, passou por uma amendoeira, subiu na amendoeira, arrancou 50 amêndoas, enfiou no bolso, desceu, subiu num pé de jaca, colocou 50 jacas num caminhão e levou as 50 jacas. Depois, ela esmagou um rato com os pés e foi embora. Depois ela continuou andando, comprou um casal de hamster, levou para casa o casal de hamster. Depois ela continuou andando. Ela tropeçou em 2 maritacas. Depois ela continuou andando. Ela levantou a mão assim e um gavião pousou no braço dela. Depois ela continuou andando. Comprou um aquário com 3 peixes dentro. Depois ela passou. Santo Deus. Depois ela passou por um cachorro e, finalmente, comprou um pintinho e levou para casa. Então aquela história que era tão simples, que se caminhou poucos metros, e só se viu 3 coisas, só se passou por 3 situações, a amendoeira e as outras, se transformou em algo completamente diferente e distorcido da realidade. E adivinha só o que a quarta pessoa fez? Ela contou tudo isso e outras coisas mais para uma pessoa muito famosa, conhecida. E essa pessoa conhecida resolveu contar isso tudo para todo mundo. Que coisa. E tudo isso distorcido e inventado sobre o Deus encarnado.
que veio só trazer amor e evolução. E mesmo depois de contar tudo isso, mesmo assim, será feito. Porque eu sou muito mefistofélico. E eu só posso dar o que eu tenho para dar. Eu não posso dar outra coisa além disso. E o mefistofélico só dá o que ele tem para dar. O mal. A destruição. Porque as pessoas só podem dar o que elas têm para dar. Quando eu estava encarnado, há 2000 anos atrás, eu sabia disso. Eu sabia que Pôncio Pilatos só podia dar o que ele tinha para dar. Eu sabia que Caifás só podia dar o que ele tinha para dar. Eu sabia que aqueles soldados que me torturaram só podiam dar o que eles tinham para dar. Que quando eu estava ajoelhado no chão e eles com uns instrumentos, com uma corda pendurada, com uma bola embaixo, com espinhos. Decente um, decente due, decente três, e puxava a minha carne. E eu fiquei desfigurado. Isso era o que eles tinham para dar. O que você tem para dar? O que tem dentro do seu interior que você tem para dar? Você sabe o que eu faço? O que faz parte do meu planejamento? Planejamentos que eu faço em planetas de provas e expiações ou primitivos que estão indo para provas e expiações. Que foi o meu caso. Eu encarnei num planeta primitivo que depois da minha chegada ele passou para provas e expiações, mesmo com tudo o que aconteceu. Sabe o que eu gosto de fazer? Eu gosto de enviar os meus anjos que já estão preparados, que são avatares, para esses mundos. E eu coloco encarnado com eles, para trabalhar com eles. Para trabalhar com eles. Quanto mais evoluídos eles forem, piores são aqueles que eu coloco para trabalhar com eles. Os mais endividados. Aqueles que dizem que nunca vão traí-lo. E que choram quando diz que vai. Quando alguém diz que vai. Eu os coloco junto com os meus anjos. Para trabalhar com eles. Cada anjo em cada planeta. Existem anjos que eles são tão evoluídos que eu divido o espírito deles em 2, ou 3, ou 4, ou 5. E eu coloco cada um em um planeta. Porque aí a evolução vem mais rápido. De uma vez, eu pego 5 planetas. Eu divido em 5 planetas. Primitivos ou de provas e expiações, misturados, ou todos de provas e expiações, ou todos primitivos, ou 2 primitivos e 3 de provas e expiações, não importa, eu coloco. E eu gosto às vezes de colocar alguns desses que fizeram isso em mim, com esses meus avatares para trabalhar com eles. São os mais endividados. Para eles poderem dar tudo o que eles têm para dar dentro de si. Só o que eles têm para dar. Só o que eles podem dar.
Por que você faz isso, Jesus? Para que eles queimem os seus débitos mais rápido e para que eles tenham a oportunidade de fazer escolhas diferentes das quais eles têm mais tendência a fazer. Porque dá para fazer uma escolha diferente. E é por isso que eu aviso antes de fazer. Eu aviso várias vezes. Eu aviso tantas vezes, porque às vezes, em alguns determinados planetas, eu aviso e fica registrado para todo mundo ver. Eu aviso antes, em várias pregações, quando eu os uso como instrumentos meus. E eu os uso em tanta profundidade que quando eles são traídos, aqueles que trabalharam com eles e que os traíram, apagam tudo o que foi dito. Porque sabem que eu avisei antes várias vezes. Por exemplo, quando a gente diz assim: a traição virá de onde se menos espera. Antes dela acontecer. Eu vou repetir. A traição virá de onde se menos espera. Ali eu já estava dizendo que tinha uma chance estrondosa dela acontecer. Mas poderia ser diferente, poderia não acontecer. Dependendo das escolhas. E eu também digo assim, falando muito forte, de uma forma tão forte, eu canalizo de uma forma tão forte, que o meu médium não consegue segurar e grita por causa da energia que é tão grande que ele grita. Ele fala alto, parece que ele está sendo agressivo. Muitos vão achar que é um surto. Não, a energia é muito forte. Eu estou falando manso, mas a energia está muito forte. E ele grita. E eu digo assim: se a luz for embora, a treva entra. Eu vou repetir. Eu digo canalizado assim: se a luz for embora, a treva entra. E se não tem luz e a treva entra, tudo acaba. Ou entra em descrédito. Vamos falar do craque, o grande jogador de futebol. Um jogador de futebol muito habilidoso. Muito habilidoso. Muito habilidoso mesmo. Um jogador de futebol tão habilidoso, um fenômeno do futebol, que ele joga tão bem, ele brilha tanto, ele é diferente de todos os outros jogadores. Ele se destaca pelo seu talento. Não é comum aparecer um jogador daquele. É muito difícil. Às vezes passam décadas e um jogador daquele não nasce, não aparece. E quando nasce um jogador desse, ele chama atenção, porque ele vai para um ótimo time, ele fica muito rico, ele fica milionário, ele é tratado muito bem, ele fica muito famoso. E ele começa a jogar. Só que ele é muito bom mesmo, diferente de tudo. Então, sabe o que acontece quando ele vai jogar? Ele não joga sozinho. Tem outros do time dele ali. Ele não joga sozinho. Mas quando ele entra em campo com o seu time, as atenções são voltadas para ele. Ele que faz muitos gols, ele faz coisas que outros jogadores não fazem. E ele também é muito veloz, ele dribla muito bem, ele é perigoso, ele é uma ameaça. Ele é uma ameaça muito grande para o time adversário, para os times adversários que vão enfrentá-los. Os times adversários que vão enfrentá-lo. Ele é uma ameaça muito grande, entende? Ele é uma ameaça.
Então, o técnico do time adversário instrui os seus jogadores a fazer a seguinte situação. 5 zagueiros o marcam, ficam em volta dele. Onde ele correr, fique 5 zagueiros em volta. Não deixe ele jogar. Ou seja, ele tem todo aquele talento e ele não consegue usar porque o técnico do time adversário mandou que 5 zagueiros ficassem em volta dele e não deixassem jogar. Aí ele não consegue jogar. É assim que fazem com os avatares que descem em mundos primitivos ou de provas e expiações. Eles descem e os espíritos das trevas, que não querem a evolução, intui e inspira todos os seus instrumentos encarnados para não deixar o avatar trabalhar, para colocar em descrédito tudo que ele diz, para difamá-lo a qualquer custo, caluniá-lo, inventar tudo quanto é mentira a qualquer custo, descaradamente, mentiras descaradas, para que o avatar seja colocado em descrédito, para que não acreditem nele, e o trabalho dele não seja feito, e ninguém acredite. É a mesma coisa. Crenças. O planeta das crenças. O planeta da zona de conforto. O planeta da resistência a tudo que é novo. O planeta da resistência à evolução. Aqueles que falam de evolução, falam de amor, falam de fraternidade, falam de crescimento, falam de uma nova terra de puro amor, de luz, mas não são isto. Não são isto. E estão muito distantes de ser. Eu faço os testes, muitos testes, com esses que falam de amor. E eles, em sua esmagadora maioria, e às vezes até mesmo todos, são reprovados. Conhecimento e especialização não é iluminação. Conhecimento e especialização não é amor. Conhecimento e especialização não é comunhão com Deus. Conhecimento e especialização sem amor, sem comunhão com Deus, são palavras sem vida. Palavras sem vida não fazem a sua estrutura celular ficar em alta velocidade. Para a sua estrutura celular ficar em alta velocidade, tem que ter amor, tem que ter frequência. Palavras sem amor e sem frequência sua estrutura celular fica lenta ou parada, morta. Mesmo que sejam conhecimentos detalhados. Em momentos críticos, momentos de grandes transformações, momentos em planetas de provas e expiações, quando a violência está grande, quando o mal está imperando, quando as guerras estão a todo vapor, quando as pessoas estão extremamente violentas, agressivas e impacientes na rua, como bestas, quando parece que tudo se perdeu, quando esqueceram o amor,
quando ele esfria, quando o pai fica contra filho, filho fica contra pai, amigo contra amigo, quando a inveja, o ciúme impera, o orgulho, a arrogância, o egoísmo. Quando tudo isso está muito forte de tempos em tempos, Deus encarna para que seja trazido o equilíbrio. Em alguns momentos, ele encarna e muitos não percebem. Mas em outros momentos, em outros planejamentos, ele encarna, ele se mostra e muitos não acreditam nele. O tempo passa e Deus faz acontecer algumas coisas bem fortes, incontestáveis, da sua presença. E aí as coisas acontecem. Que coisas? Muitas coisas. Para que isso? Para a evolução. Porque em momentos de grandes transformações, quando a violência e o ódio está imperando, os responsáveis por isso são os espíritos dos mais rebeldes, todos ali reunidos reencarnados. Os mais rebeldes, os mais agressivos, os mais violentos, vestindo uma máscara, muitos deles vestindo uma máscara de santos, que não são, hipócritas. São as piores víboras do universo. E quando Deus encarna, Deus desmascara todos eles. Para o mundo inteiro, Deus mostra para todo mundo quem eles são. E mostra para eles mesmos. E eles, se enxergando nos espelhos, ficam ainda mais furiosos, demonstrando assim que eles são esses. Que Deus encarnado está mostrando quem eles são. Quando eles tentam calar o Deus encarnado a todo custo, a qualquer custo, mesmo que seja uma mentira louca, deslavada, demonstra assim que o espelho foi colocado, muito bem colocado, na face deles. E eles não resistiram conhecer-se, conhecer a si mesmo. Mostrando assim que o trabalho que Deus encarnado fez deu muito certo. E às vezes, Deus não encarna magrelo, desprovido de beleza, com uma peruca na cabeça e óculos escuros. Às vezes, Deus não encarna obeso. Às vezes, Deus encarna com a aparência de um deus grego, para confundir as mentes, para confundir os orgulhosos e os arrogantes. Deus encarna com um magnetismo estrondoso, capaz de fazer com que pessoas façam loucuras, mesmo sem o Deus encarnado saber. E quando ele sabe, ele fica estarrecido de tão poderoso que é o seu magnetismo. Luz é luz. Treva é treva. Deus não criou a treva. Deus só criou luz. Aqueles que estão nas trevas estão por um tempo limitado. Esse tempo limitado pode ser curto, médio ou longo ou exageradamente longo. Mas ninguém, absolutamente ninguém, fica nas trevas para sempre.
Existem espíritos que, quando ficam nas trevas por muito tempo, quando Deus percebe que não há mais salvação, Deus os pega de volta, coloca dentro dele e depois os pare de novo. E quando Deus os pare de novo, eles são paridos num esquecimento total, como se estivessem sido criados naquele momento. E tudo que eles vivenciaram por bilhões de anos é apagado. O nome disso é a morte do espírito. Aqueles que não têm mais jeito. Deus faz isso. Ele não destrói, mas ele apaga toda a memória. E esses espíritos recomeçam do reino mineral e ficam no reino mineral por milhões de anos. Depois vão para o vegetal e vão indo tudo de novo. Acorda agora, homem. Porque muitos aqui na Terra estão nesse caminho, nesse destino. Estão escolhendo esse destino. É gravíssimo. Por isso que a espiritualidade está se mostrando assim agora, nesse tempo, nessa época, neste planeta. Desse jeito, de uma forma que vocês nunca viram antes. Diferente de tudo. Mostre-me a sua fé sem as tuas obras, que eu te mostro a minha fé pelas minhas obras. As obras que eu faço em nome de meu Pai dão testemunho de mim. Sendo eu um Deus vivo, é só uma metáfora, não sou eu. É só uma forma de dizer. Sendo eu um Deus vivo, onde eu piso, eu trago alegria, amor, serenidade, equilíbrio, paz, evolução espiritual, prosperidade material e arrasto multidões. Se eu sair, tudo cai, tudo desaba. Ou eu estou falando algo errado, ou vocês presenciaram e estão presenciando isso. Eu acho que eu não estou falando nenhuma besteira. Vasculhe direito na internet. Mas não foi falta de aviso. Sabe, uma vez eu fui atrás de um doce muito gostoso, um doce muito saboroso, um doce lindo, cheiroso, muito bem apresentado. Quando a gente prova aquele doce, ele é muito gostoso, sabe? Ele é gostosíssimo. Aquele doce me deixa louco. Ou me deixa louca. Vamos dizer que aquele doce deixa, na verdade, muitas loucas. Os homens nunca o provaram e nem vão provar. Na verdade, aquele doce só quem come são mulheres. E aí eu vou lá e eu provo aquele doce. Mas o doce me repeliu. Ele me repelindo, eu não sinto todo o gosto do doce. Mas mesmo assim é um doce bom. E eu quero muito aquele doce. Mas o doce diz pra mim, ele toma atitudes, mostrando que ele não quer mais que eu o prove. O doce está me negando. Aí eu fico com raiva, menos adiantado como eu sou. Eu saio correndo pela rua espalhando para todo mundo que aquele doce não é saboroso coisa nenhuma. Que ele
é horrível, é péssimo, como uma vingança. Porque eu fico com raiva, porque eu fui rejeitado pelo doce. Quem desdenha, não é assim? Professor, quem desdenha quer comprar. Professor do inferno. Habitante do inferno. Sabe, professor, no reino do Cristo tem um monte de analfabeto que não sabe ler nem escrever, mas tem amor no coração, que professores letrados não têm. Só tem doutrina e intelectualidade. Esses que têm muita intelectualidade, muitos desses estão indo para esse caminho do reset do espírito, a morte do espírito. Cuidado, pode ser você. Sabe? O mundo gira, 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 girou. Quando ele gira demais, coisas que acontecem lá atrás, quando ele girava há 50 mil giros atrás, são esquecidos. Mas tudo fica registrado no éter, nos registros akáshicos, na akasha, a palavra de gênero masculino, a palavra sânscrita. Todo o conteúdo que há no éter, todo o conteúdo que há no espaço. Você lembra de um filme chamado Thor? Que existia os vilões chamados Elfos Negros, e o chefão dos Elfos Negros queria o éter. Sabe o que ele queria? O éter representava todo o conhecimento que tem no universo. Todo o conhecimento. Ele queria o conhecimento porque ele sabia que conhecimento é poder. Ele queria tudo aquilo. Mas ali no éter não tem só o conhecimento, tem os registros da vida imortal de todos os espíritos do universo. Ou seja, o éter era Deus. Ele queria ser Deus. E fica tudo registrado no éter. Portanto, o que você fala, pensa, o que você decide, o que você escreve, o que você faz, está tudo registrado no éter e não tem como retirar. Fez, está registrado. A única forma de consertar quando o que se faz é errado é consertar fazendo o bem. É desfazer a besteira que fez. É a única forma. Porque está registrado no éter. Se você pegar um arcanjo agora, que já atingiu a perfeição, e você analisar a vida imortal dele lá na época que ele ainda encarnava em mundos de provas e expiações, todos os registros dos crimes que ele cometeu lá atrás está no éter. Depois ele desfez tudo fazendo o bem, evoluindo. Mas isso não apaga o que foi feito lá atrás. Está no éter. Portanto,
aquilo que você acha que você está fazendo, que ninguém está vendo. Tolo, homem tolo, ignorante, está registrado no éter. O que você está registrando no éter agora? Escreva aqui embaixo. Registre no éter. Se você escrever e 1 segundo depois, ou 10 minutos depois, ou seja lá o que tempo for depois, você apagar, quando você apaga, quando você escreveu, já está registrado no éter. Não adianta apagar. Está registrado. E se eu não escrever e pensar, está registrado também. E se eu não escrever e pensar e sentir, está registrado também. O que você está sentindo agora? Hã? O quê? Eu não tô te ouvindo. Conte-me melhor. O que você está sentindo agora? Hã? Hein? Eu ainda não estou te ouvindo. Os pelos eriçaram. O coração disparou de raiva. Você se tremeu. De raiva. De ódio. De fúria. É. Conte-me melhor. É o quê? Hã? Hein? Você quer matar Deus? Você está furioso com Deus. Você quer aniquilá-lo. Ele está te incomodando muito. Você quer destruí-lo a qualquer custo. Parabéns. Você não é o único. Essa é a realidade de quase toda a humanidade do planeta Terra. Querem aniquilar Deus a qualquer custo. Esse planeta é um planeta dominado pelos répteis. Se é dominado pelos répteis, quer dizer também que eles encarnam aqui. Eles querem o planeta. Eles querem colocar o planeta do jeitinho deles. Eles estão tentando isso. Não vão conseguir. Porque os ceifadores estão vindo. Você conhece o perfil psicológico dos répteis? Conhece? É só você pensar em si mesmo. E aí você vai conhecer o perfil psicológico dos répteis. É só você ver o seu jeito de ser. Pronto. Conheceu os répteis. Você fala de consciência crística. Mas você sabe o que é isso? Você conhece doutrinas. Consciência crística, não. Você conhece o fanatismo. Consciência crística, não. Você conhece a ortodoxia. Consciência crística, não. Você que diz Saint-Germain não, Jesus sim. Há 2000 anos atrás você disse Jesus não, Barrabás sim.
Agora você diz, Pedro não, Kardec sim. É um padrão repetitivo? Entendi. Quando se joga bem com as palavras para a luz, para o bem, é maravilhoso. Mas quando se joga com as palavras para o mal, é perigoso para o espírito que faz isso, porque o destino que ele escolhe quando ele faz isso é tenebroso, é horripilante, é desesperador. Porque a humanidade daqui, da Terra, ela não tem nem ideia das torturas que acontecem nas trevas, no umbral, no abismo. Elas não têm nem ideia. Se elas soubessem das torturas que os maus sofrem depois de desencarnar nessas dimensões, elas iriam querer evoluir segundo após segundo. Uma vez, um homem entrou num açougue com uma arma na cintura. Ele entrou num açougue e ele resolveu conversar com o açougueiro. E ele resolveu fazer umas perguntas para o açougueiro. Só curiosidade. E ele perguntou para o açougueiro: você gosta dessa profissão de açougueiro? Você sempre quis ser isso? Há quanto tempo você é açougueiro? Eu sou açougueiro há 20 anos. Mas é isso que você queria? Não, eu não queria ser açougueiro. Eu queria ser advogado. Eu sempre quis ser advogado. É o meu sonho ser advogado. Então por que você é açougueiro? Há 20 anos, se você sempre quis ser advogado? Ser advogado é muito difícil. Muito difícil, tem que estudar muito, é difícil, não dá, eu acho que eu não vou conseguir. Como eu percebi que eu não ia conseguir, aí eu desisti, sabe? Eu vi que ser açougueiro era mais fácil. Aí o homem chegou e falou assim pro açougueiro: olha, eu tenho uma arma aqui. Ele puxa a arma. Ele aponta na cabeça do açougueiro e fala assim: olha, se daqui a 3 meses, você não começar o projeto para ser advogado, se você não correr atrás para fazer uma prova, para você passar para a faculdade, começar a estudar e começar o seu projeto para ser advogado, se você não começar a faculdade de Direito, se daqui a 3 meses eu voltar aqui e você não começar, eu vou atirar em você e vou te matar. Ele fala isso. E não adianta fugir de mim. Ele fala assim: eu sei onde você mora, eu sei tudo de você. Não adianta. Daqui a 3 meses eu quero que você comece o seu projeto para ser advogado. Sabe o que aconteceu? Antes dos 3 meses, com 1 mês e meio, ele já estava na faculdade. Ele passou para a faculdade e começou a faculdade. Uma faculdade particular, mas começou a faculdade. Ele continuou trabalhando como açougueiro para poder pagar a faculdade, mas ele começou a faculdade à noite, no período noturno. Ele começou a faculdade. E 3 meses depois, quando o cara voltou no açougue: e aí, você começou, né? Eu já vi. O cara sabia tudo dele. Eu comecei, já tem 1 mês e meio.
Tá, então tá bom. Então agora você vai até o fim. Não é para começar e parar. É até o fim. Eu vou ficar vigiando você até o final. Até você adquirir o diploma e começar a trabalhar. E ele fez a faculdade até o final e depois começou a trabalhar como advogado e se tornou um advogado muito bem sucedido. E abandonou o emprego do açougue porque ele começou a ganhar muito mais como advogado. E foi um advogado muito bem sucedido. A mesma coisa é com vocês. Por que é que não evolui no amor? Por que não evolui? Por que tem que ser feito para vocês darem tudo de si para se tornarem um arcanjo, um querubim? Precisa botar a arma na cabeça? Para poder crescer? Para evoluir? Por que não faz por si mesmo? Sabe como é que Deus coloca a arma na cabeça de vocês para vocês evoluírem? Faz acontecer uma coisa, um monte de coisa na vida de vocês que vocês acham que é uma desgraça. Deus não me ama. Por que isso está acontecendo comigo? Eu nunca pensei que eu fosse passar por isso uma vez na vida. E não sabe nem o que está acontecendo. Sabe o que é isso? É Deus colocando a arma na cabeça de vocês para vocês evoluírem. Quando começa a dar tudo errado. Que é para fazer as coisas como tem que ser feito e crescer. Por que não faz por livre e espontânea vontade antes disso tudo acontecer? Se fizer por livre e espontânea vontade, nada disso acontece. Tudo na vida vai correr bem, não vai ter sofrimento, vai ter alegria, tudo vai andar, tua vida vai andar. Você vai começar a atrair pessoas boas, porque a frequência elevou, você vai atrair um bom namorado, você vai atrair uma boa namorada, você vai atrair bons amigos. Você vai atrair só coisas boas, porque a frequência está elevando, porque você está evoluindo. Se você está evoluindo, a frequência está elevando cada vez mais. Então você só vai atrair coisa boa. Mas não. A humanidade daqui prefere evoluir com a arma na cabeça. É brincadeira? E aí não sabe por que está sofrendo. Está sofrendo porque está lutando contra a maré. Deus é a maré. Vá a favor dela. Você é o pingo. É um pinguinho. Deus é o Oceano Índico todinho. Você, pinguinho, vai lutar contra o Oceano Índico? Aqui está a baleia. A baleia está no mar. E aí vem um peixinho, bem pequenininho assim. Um peixinho de 3 centímetros, que eu vou chamar de Nemo. A baleia tem muitos metros de comprimento. Nemo tem 3 centímetros. Nemo resolveu lutar contra a baleia. Como é que fica? Será que Nemo tem chance contra a baleia? Eu acho que não. Você, Nemo, vai lutar contra a baleia? Vai perder. Vai perder. Vai perder feio. E vai doer, hein? Ah, vai doer. Vai doer bastante. Vai doer muito. Mas não é porque a baleia é ruim. É porque a baleia é um professor e tanto que vai te corrigir. Ele vai te corrigir. Porque a baleia é o maior professor de todos os professores. Ele tem uma sabedoria infinita, essa baleia. Tem uma sabedoria infinita. Ele sabe exatamente como te instruir. Ele sabe exatamente como te botar no eixo certinho para você sair do Nemo e se transformar num tubarão branco. Ou num leão. Um leão bem forte, grande.
sabe? Porque teve uma época, muito tempo atrás, quando Jesus ainda era rebelde, que Deus sabia quem era o espírito dele, e Deus, que conhece todo o futuro, Deus enxergava o futuro de Jesus quando ele se tornou Jesus. Deus enxergava, Deus sabia onde ele ia chegar, sabe? Mas naquela época, Jesus ainda era um espírito muito imaturo, muito primitivo, ainda muito jovem. E ele fez uma arte daquelas. Uma arte voltada para o assassinato, para a destruição de muitas vidas. E ele ficou fazendo isso por muito tempo, bastante tempo. Sabe o que Deus fez? Deus começou a lapidar ele para transformar o peixinho Nemo num tubarão, para transformar um gatinho num leãozão. Hoje ele é um leãozão. Mas o que será que ele não passou, hein? Para ser transformado num gatinho que acabou de nascer para um leão, hein? O que será que ele não passou, hein? Para virar um leão, hein? Forte. Para se transformar num rei da tribo de Judá. Ele passou um dobrado, hein? Pode ter certeza. Passou um dobrado. Porque ele não é esse leãozão de toda a eternidade. Ele não foi criado assim, você já é ele. Não. Não tem privilégio no universo, não. É igual para todo mundo. Teve uma vez, um dia, que um médium muito bom, muito conceituado, muito bem requisitado, um médium do bem, anunciou assim: gente, está sendo preparado 200 mil, estão sendo preparadas 200 mil almas das Pleiades, espíritos evoluidíssimos, 200 mil almas, para encarnar aqui na Terra, para ajudar no progresso de toda a humanidade terrestre. Eles vão abandonar as Pleiades, onde só tem amor, fraternidade e luz, espíritos evoluidíssimos, e esses espíritos serão levados à reencarnação no planeta Terra, aqui na Terra, no inferno azul, para ajudar, para ver se dá um empurrãozinho. E esses 200 mil, nós vamos dividi-los. 10 mil nós vamos colocar na medicina. 15 mil nós vamos colocar na engenharia. 30 mil nós vamos colocar no meio artístico, na música. Eles são bons músicos, vão trazer músicas lindas para cá. Não essas coisas que vocês estão vendo aí. Não sei mais quantos mil vão ser médiuns. Vão trabalhar com a espiritualidade. Serão intuídos e inspirados a abrir canais no YouTube para esclarecer as pessoas da realidade do espírito, para as pessoas evoluírem. Eles vão abrir canal no YouTube, vários deles, 50 mil deles, espalhados pelo planeta. Espalhados. Cada um vai fazer o seu trabalho. E esses 50 mil vão ser todos inspirados, intuídos, serão orientados pela espiritualidade para abrir canais no YouTube. Cada um vai ter o seu canal e vão instruir as pessoas. Aí alguns desses 50 mil vão fazer amizade, sabe? Vão fazer amizade, um grupo. E esses 50 mil, tem uns ali que são 15. São 15, tudo das Pleiades. Eles vão ser atraídos um por outro, eles vão ser amigos, vão se tornar amigos, e eles vão resolver abrir um canal, os 15 juntos. Eles vão instruir as pessoas. Um dia um grava vídeo, outro dia o outro grava todo mundo junto, outro dia grava só 2, outro dia grava 5. Eles vão instruir as pessoas. Só que a orientação da espiritualidade é eles dizerem quem eles são, sabe? De onde eles vieram, das Pleiades.
A espiritualidade vai falar para eles, meus filhos, vocês estão no esquecimento, mas vocês 15 são das Pleiades, vocês são espíritos evoluídos. A espiritualidade vai se comunicar com eles, seja na incorporação de um deles ali, ou na psicografia, geralmente é a incorporação. E vai falar para eles, vocês 15 são das Pleiades, são espíritos evoluídos, vocês não são médiuns de prova não, sabe? Vocês são médiuns naturais, médiuns evoluídos, vocês não têm karmas não. Então, vocês vão trabalhar para o progresso da humanidade. E a orientação é vocês abrirem um canal no YouTube para esclarecer essas pessoas. Mas no vídeo de apresentação, o primeiro vídeo que vocês vão gravar, vocês vão se apresentar, vocês vão dizer quem cada um é e vocês vão dizer que vocês são pleiadianos reencarnados. Pode ser assim? Aí eles vão falar, tudo bem, a inocência, né? Nem imaginam o que vai acontecer, né? Tudo bem, nós vamos gravar o vídeo e nós vamos nos apresentar para o mundo todo, para todos aqueles que disseram, nossa, que eles venham, porque quando o médium anunciou a chegada dos 200 mil, todo mundo falou, ai, que venham todos, venham todos, nós estamos precisando, venham, eles vão vir. Tá, todo mundo quer, né? Todo mundo ficou feliz quando foi anunciado? Tá bom. Aí passam uns anos, passa um tempo, eles vão se apresentar. Aí tá os 15 aqui, primeiro vídeo do canal. Gente, chegamos! E vão dizer quem são. O que será que vai acontecer quando eles se apresentarem? Porque eles não vão aparecer em corpos de pleiadianos. Eles vão aparecer em corpos humanos terrestres. Corpos humanos terrestres. Todos aqueles, ou quase todos, que disseram que venham, nós estamos precisando de vocês, serão exatamente esses que vão estraçalhar os 15, dizendo que eles são mentirosos, que eles são loucos, que eles são pacientes de psiquiatria, que eles são esquizofrênicos, que o ego deles está completamente descontrolado e inflado, que eles são orgulhosos e arrogantes, que eles se acham, que eles estão se achando a última bolacha do pacote, que eles estão se achando o alecrim dourado. É isso que aqueles que disseram que venham vão fazer. Prazer. Planeta Terra. O Tatooine do Star Wars. O Tatooine do Star Wars. Que coisa. Perceberam que nessa palestra foi tudo misturado? Assuntos misturados. Assuntos misturados. Por que assuntos misturados? De propósito. Porque precisava falar cada assunto em uma palestra só. Por quê? Porque quanticamente, que a humanidade daqui conhece só superficialmente, a mecânica quântica, mas de uma forma mais profunda, que é incompreensível para a humanidade daqui, cada assunto, quando as pessoas estiverem assistindo, o primeiro assunto vai remexer energeticamente algo quântico que vai prender a pessoa no vídeo para que ela ouça o segundo assunto. Outro grupo, o primeiro assunto, vai fazer
com que remexa quanticamente para algumas outras pessoas vejam o terceiro assunto. O primeiro assunto vai fazer com que um outro grupo, um terceiro grupo, fique preso no vídeo para ver o quarto assunto. E esse mesmo serviço que o primeiro assunto vai fazer, o segundo assunto vai fazer para que o pessoal do terceiro veja o terceiro, e o terceiro assunto também vai fazer com que eles fiquem ainda mais presos para ver o quarto assunto. E eu acho que ele é um louco, hein, Jaciane? Lembra quando Jesus curou o cego? E eu vou ter que lembrar esse assunto de novo. E os sacerdotes que se diziam homens de bem, a semblante deles de fúria, de raiva, mas eles não são amorosos? Aqueles que falam de Deus. Olha bem como é que eles falavam com Jesus. Você é um louco! Você é maluco! Ele é um louco, um cutucando o outro. Faça isso agora. Faz com ele. Faça. Que coisa. Mais um louco. Para este mundo será visto como um louco. Atemporal em excesso. Visto em mundos atrasados como louco. Eu vou repetir o que disseram há muitos anos atrás, quando ele aparecesse. Há muitos anos atrás, há uns bons anos atrás, disseram que quando ele aparecesse, ninguém segurava ele. Disseram assim: se vocês acham que o que eu estou fazendo está incomodando, se vocês acham que o que eu estou falando é muito para a cabeça, quando ele chegar, será potencializado muito mais vezes esse muito para a cabeça. Será potencializado. Tudo é consciência. Tudo é consciência. Tudo. Se você andar daqui a 10 trilhões de anos-luz, é consciência. Se você andar daqui a 100 octilhões de anos-luz, é consciência. Se você andar daqui a 500 zilhões de anos-luz, é consciência. Uma única consciência. Não tem como fugir dela. Assim como tudo fica gravado no éter. Tudo fica gravado no éter. Pensamentos, emoções, planejamentos. Pensamentos que você pensa agora, vou fazer, e 5 segundos depois você diz, não vou fazer não. Aquilo que você falou, vou fazer, está gravado no éter. Mesmo que 5 segundos depois você resolva não fazer. E vou fazer cocô agora, está gravado no éter. Eu vou urinar agora, está gravado no éter. Vou fazer carinho no gatinho, está gravado no éter. O que é que você está gravando no éter?
Você consegue abraçar uma árvore e sentir o que ela sente? Você consegue abraçar uma árvore e passar amor para ela? Consegue. Você consegue ver um cavalo, abraçar o pescoço dele, abraçar ele, abraçar o cavalo, encostar o rosto no pescoço dele, mas não só fazer isso e sentir um amor imensurável pelo cavalo? Você consegue isso? Você entende guerras? Não? Você sabe o que é ser um anjo? Você conhece o interior de um anjo? Você sabe o que ele sente? Não, não sabe não. Não sabe. Porque o anjo já adquiriu o amor incondicional. E a humanidade daqui da Terra? Adquiriu isso? Não, a humanidade daqui da Terra está ligada à sua família consanguínea. Se você sair da sua família para servir a Deus, a sua família vai te chamar de louco, de maluco. E ainda vai culpar aquele que você resolveu seguir. Aquele que você resolveu seguir, não foi ele quem te chamou. Foi Deus, foi a espiritualidade. Mas a sua família vai ficar furiosa com aquele que está à frente do trabalho o qual você vai estar. Ele vai levar a culpa de tudo. Inclusive, se você fizer besteira, quem vai levar a culpa é ele. Porque ele é o alvo. Ele é o alvo. Ele é quem incomoda. Ele é quem traz a mudança. Ele é quem traz a presença do Deus vivo. Então é ele que tem que ser cortado. Então todas as besteiras que os outros fizerem, ele responde por tudo, como se ele tivesse feito. Assim vão criar. And see me rolling, the hate, controlling me, trying to get me right in dirty, trying to get me right in dirty, trying to get me right in dirty, trying to get me right, trying to get me right in dirty. My music soul, strained. Padrão repetitivo. Nada velho, nada novo, tudo velho. Não tem nada novo. Tudo velho. Tudo velho. Eu vou falar algo que foi falado lá no início do vídeo, que também faz parte da mecânica quântica, que já foi esquecido. Estou caminhando pela rua, passei pela amendoeira. Estou caminhando pela rua, passei pela tartaruga. Estou caminhando pela rua, passei pelo cachorrinho. Não, eu não fiz isso. Eu passei pela rua, eu tropecei na formiga. Não, eu passei pela rua, eu chutei uma garrafa d'água. Eu passei pela rua, eu vi a tartaruga sim, mas depois da tartaruga eu tenho que incrementar, acrescentar mais coisas. Então foi a tartaruga, 2 jabutis e 50 peixes. Né? Eu tenho que aumentar. Né? Eu passei pela tartaruga, não era o cachorrinho, não. Era uma fêmea com as tetas cheias de leite, com 50 filhotinhos mamando e mais o macho tentando cruzar com ela de novo. Guarda bem esse vídeo. Guarda esse vídeo. Guarda. Porque esse vídeo vai te dar respostas no futuro de coisas que vão acontecer. E muitos vão dizer, não vai não. Eu não vou deixar. Eu não vou permitir que isso aconteça. Vou começar a trabalhar hoje para que isso não aconteça. Quem disser isso será o primeiro a fazer, que não foi passado na amendoeira, não passou pela tartaruga e nem pelo cachorro. Passou por tudo aquelas outras coisas juntos.
roda de amigos. Bebe o vinho aí. É meu sangue. Come o pão aqui. É o meu corpo. Tá todo mundo feliz, tá todo mundo comendo sangue. Tá todo mundo bebendo sangue e comendo o corpo, comendo o pão. Até que em determinado momento o cara que era esquizofrênico, que era um louco varrido, que era um maluco, olhou para alguém, olhou para todos e disse: um de vocês vai me trair. E ele olha para alguém, entre alguns ali, e diz: vá e faça o que você tem que fazer. Você imagina, hein? Você imagina o Cristo falando isso para você. E você vai e faz. Nossa, é um trauma para carregar por muitas vidas, hein? Vocês acham que tem um maluco aqui? Nós estamos fazendo previsões do futuro, como fizemos lá atrás. Lá atrás foram feitas muitas previsões. Não suportaram as previsões e apagaram. E eu disse que eles poderiam se apagar. Eu avisei. Eu avisei para guardar, porque poderia se apagar. Mas esqueceram. Eu estou dizendo de novo outras coisas. Guardem essa palestra. Guarda. Vocês têm ideia do amor que Akhenaton sentia por Nefertiti? Vocês têm ideia? Eu vou refrescar a memória de vocês. Não vou refrescar, não. O que eu vou falar aqui eu ainda não disse. Quando Akhenaton viu Nefertiti, ele sentiu na hora que era ela, a mulher da vida dele. Assim como Nefertiti, quando viu Akhenaton, também sentiu que era ele. Não se pode mudar o destino. Que era ele. Ela sentiu. E eles eram loucos um pelo outro. Quem não tem experiência e visse os dois juntos, ia achar que eles eram exagerados, de tanto ficarem juntos e de tanto se amarem. Iriam dizer que aquilo era perigoso. Iriam dizer que poderia ser uma dependência emocional ou um apego. Até mesmo os mais experientes, como os mais evoluídos que ali estavam, se enganaram achando que não estava tão legal, estava exagerado. Tanto é que eles diziam entre eles: nossa, a única pessoa que conseguia tirar Akhenaton dos braços de Aton era ela, era Nefertiti, que conseguia distraí-lo um pouco, porque o cara era maluco por Deus, maluco por Aton. Ele respirava e sentia Aton 24 horas por dia. Ele era ele encarnado. Será que dá para entender isso? Ele era ele. Ele já tinha se unificado com ele. Mas só Nefertiti
conseguia desviar um pouquinho da atenção dele, porque era um amor diferente, muito forte, porque eles eram um só. No plano espiritual, em espírito, eles se unificam e viram um só. Vocês sabem o que é isso? E quando eles aparecem juntos, causa algo muito bom. Quando eles aparecem para o mundo juntos, causa algo muito bom para aqueles que estão numa boa frequência. Mas aqueles que estão numa frequência ruim, quando vê os dois juntos, é um problema. Sabe por quê? Porque Nefertiti é o suporte de Akhenaton. Nefertiti o anima, o levanta, dá ânimo para ele. Tirando o Aton, ela é a sua razão de viver. Foi exatamente por isso que a assassinaram, porque sabiam que quando a assassinassem, ele cairia. Pegaram uma rosa, uma flor, uma planta, colocaram um veneno dentro, altamente mortal, botaram num recipiente e deram de presente para ela. O que você faz quando você abre um recipiente, ganha um presente e tem uma flor bonita dentro, uma planta bonita? Você cheira. Ela cheirou e morreu. E aí, todo o projeto de preparação para a vinda do Cristo, de amor, de fraternidade, se perdeu. Porque Akhenaton não aguentou aquilo. E aí a espiritualidade não viu outra hipótese a não ser permitir que os reptilianos encarnados o envenenassem também. E o levaram também. Porque já não tinha mais sentido ele ali, porque ele não ia conseguir fazer, não ia aparecer outra igual. Poderia ser a mais bela de todas. Não é a mesma coisa, porque tem a energia. E é exatamente por isso que, se tentar separá-los, eles se desesperam. Então, se a espiritualidade programar para acontecer alguma coisa, para separá-los, para que todos vejam a reação deles dois, que vai parecer algo doentio, não é isso. É para que todos vejam quem eles dois são. O que acontece se separá-los? Se você pegar Nefertiti e colocar lá na China e Akhenaton no Brasil, para nascer, um nasce na China, outro no Brasil, ainda não se encontraram, eles vão viver tranquilos. Aí eles crescem. Aí vamos supor que, em determinado momento, Akhenaton tem 20 anos de idade e Nefertiti lá na China tem 18. E em determinado momento eles vão fazer uma viagem para a Disney, os dois. E lá na Disney, um encontra o outro. Um bate a cara no outro. Enquanto eles estavam separados, sem se conhecer, eles vão levando a vida tranquilo, sabe? Mas se você colocar um de frente para o outro, se eles olharem um nos olhos do outro, e já era. Não separa mais. Não existe isso de eu vi, eu senti e ele não. Não, é os dois. Os dois. Se um só sentir e o outro não, tem alguma coisa errada aí. Os dois sentem, sabe? E não precisa nem ser pessoalmente. Não precisa ser pessoalmente. Se a Nefertiti lá na China não encontrou Akhenaton, mas ver a foto dele...
Ela pode estar casada, namorando. Se ela ver a foto dele, vai despertar. Tem coisas que a espiritualidade faz que nem todo mundo vai entender. Nem os espíritos evoluidíssimos. Nem um Jesus da vida vai entender tudo encarnado. Então ele também não vai entender algumas coisas. Só depois que vai vir a explicação. Então a espiritualidade faz acontecer algumas coisas para que as pessoas vejam algo muito mais profundo que elas não estão conseguindo ver. Então faz acontecer algumas coisas para que todos vejam. E aí todo mundo acha que foi uma loucura, está errado, e depois vem a explicação. Nada é por acaso. Nada. Dei um estalo de dedos agora. Não foi por acaso. Virei agora para cá. Não foi por acaso. Vou abaixar o braço. Não é por acaso. Vou piscar o olho. Não foi por acaso. Respirei agora. Não foi por acaso. Falei que não foi por acaso. Não foi por acaso eu falar que não foi por acaso. Os desígnios loucos de Deus, os desígnios insondáveis de Deus. Quando você se torna Deus encarnado, se você é Ele, você vai seguir os desígnios dele. Então as pessoas que não estão unificadas com Deus vão achar que o que você faz são os desígnios insondáveis, são as loucuras de Deus. Ou seja, se você está unificado com Deus, o que você vai dizer, o que você vai fazer, vão dizer que é loucura. Loucura. O Pedro está há pelo menos 6 dias sem estudar. 6 dias sem ler nada. E nós fizemos com que acontecesse um monte de coisa nesses dias para ele não ler. Para que hoje nós estivéssemos dando esta palestra. Sananda, Exu das 7 Encruzilhadas e Osho. Essa palestra não foi dele, foi nossa. O assunto que ele queria falar não foi mencionado nesta palestra. E não será. Ele que grave depois sozinho. O que é que nós estamos fazendo? Eu vou repetir. Guardem esse vídeo. Baixa. Não é para colocar nos seus canais não, porque tem direito autoral. Mas baixa ele e deixa guardado. Porque no futuro você vai precisar assisti-lo de novo, porque você vai esquecer. Porque não é agora. É no futuro mais distante. Não está próximo. Você vai esquecer essa palestra. Salva ela e guarda. É exatamente por o que você vai esquecer que eu vou dizer uma coisa que já foi repetida 2 vezes e que você já esqueceu. Eu estava caminhando pela rua. Eu passei por uma amendoeira. Depois eu caminhei, eu passei pela tartaruga. Depois eu caminhei, eu passei pelo cachorro.
E mesmo eu tendo repetido isso pela terceira vez, daqui a 10 minutos você vai esquecer. Por isso é melhor você baixar e guardar. Porque não vai passar 10 minutos, vai passar um bom tempo. E se daqui a 10 minutos você já esquece, imagine daqui a um bom tempo. Baixa e guarda, coloca como primeiro na sua playlist. Porque você vai precisar desse vídeo. Vocês não querem adivinhação? Previsão do futuro? Estamos fazendo aqui. A gente já vem fazendo isso há muito tempo. A gente fez tanto que muitos não resistiram e apagaram tudo. Tcharanã, tcharam. Lembra do See Me Roll It, The Hate, Controlling Me, Trying to Get Me Riding Dirty. Sabe, eu adoro esse trabalho. Principalmente que eu sei que é para pouco tempo, sabe? É para pouco tempo. Daqui a um pouquinho de tempo, ele vai morrer. Quando ele morrer, o espírito dele vai sair do corpo e ele vai para um lugar que a esmagadora maioria daqui da Terra não tem nem ideia que existe. Mas sabe o que ele vai fazer quando ele for para lá? Ele vai arrastar uma multidão com ele que vai entrar lá pela primeira vez. Pela primeira vez. E isso me fascina. Isso me deixa louco. É por isso que nós vamos perturbá-los. Nós vamos confundi-los. Principalmente os mais religiosos e mais ortodoxos. Nós vamos confundi-los. Se não for assim, não tem nem graça, nem conversa. Vai ser desse jeito. E é sucesso. Sabe por quê? Lembra do que foi dito? Que Deus viu Jesus quando ele era um gatinho rebelde? Matava muita gente e depois enxergava Jesus como um leão, como Jesus? É a mesma coisa agora. Nós enxergamos o efeito desse trabalho depois que ele morrer e foi embora. É inútil lutar contra isto. Só vai se arrasar. Assim como é inútil traí-lo. Quem o trai, esses são os que se arrasam. Esses é que serão arrasados. Aqui na Terra, vão ver de outra forma. Mas no plano espiritual, no plano espiritual, quando as cortinas se abrem e as luzes se acendem, e espíritos não estão mais dentro de corpos, mas se mostram como eles são, e o remorso, a culpa e o arrependimento são tão grandes que já tem que vir um monte de espíritos elevados para criar campos de força em volta de muita gente para que elas não se autodestruam e não entrem em ovoidização. Você entendeu isso? Porque vai acontecer. Não olhe para um rosto bonito. Não olhe para olhos verdes. Olha no fundo da alma. Sente. Energia é tudo. Energia é tudo.
olha bem. Que a luz, o amor e a paz esteja nos vossos corações.